Olá pessoal, na aplicação de hoje eu vou ensinar a instalar e programar esse timer com função orímetro ou contador de horas. Esse timer pode ser programado para começar com o equipamento ligado e nós programamos um tempo para desligar, que é a função mais usada aqui dessa lógica. Ou ainda nós podemos programar para o equipamento começar desligado e nós programamos um tempo para esse equipamento aqui ligar. Ou ainda, pessoal, nós podemos programar para ficar trabalhando em loop infinito, onde o equipamento começa ligado, nós programamos um tempo para desligar e um outro tempo para religar de forma automática. Então aqui nessa figura, nós já vamos iniciar então com a instalação desse timer. Então esse timer ele pode ser energizado com tensão de 110 ou 220 volts. A nossa aplicação de hoje, nós iremos utilizar então uma tensão aqui de alimentação de 110 volts para ligar uma carga também de 110 volts. Mas aqui, pessoal, poderia ser também uma alimentação bifásica, onde nós teríamos aqui uma fase 110 mais outra fase 110, tá? Fechando então 220 volts para uma energização bifásica 220 volts. Mas também poderíamos energizar com uma tensão monofásica 220 volts, onde nós teríamos aqui uma fase 220 mais o neutro. Isso para quem vai energizar utilizando o transformador. Mas no nosso caso hoje então vai ser uma energização de 110 volts, onde nós temos aqui 110 mais o neutro. Então aqui os 110 volts, eu liguei esse fio vermelho até esse primeiro terminal, que ele tem uma referência aqui de um positivo. Ainda, pessoal, nessa fase aqui de 110, nós vamos ligar um fio aqui nesse terminal que acabamos de energizar. E esse fio a gente vai ligar aqui, ó, nesse terminal, que é o S1 da chave, que é o comum da chave, é onde nós vamos energizar o nosso relé de saída, tá? Então, e a saída S0, ou esse terminal aqui, nós ligamos um outro fio vermelho e ligamos aqui até um polo da nossa carga. A segunda parte, então, nós vamos pegar um fio azul, aqui da alimentação do neutro. Nós vamos energizar aqui o nosso orímetro aqui no terminal negativo, onde nós temos a referência aqui negativa. E desse mesmo neutro, pessoal, para fechar o circuito, a gente vai ligar aqui nesse outro polo da carga. Então, essa é a forma correta de nós ligarmos, energizarmos o nosso orímetro e também ligarmos aqui o relé de saída. O pessoal que está iniciando agora na elétrica, eles imaginam que só de energizar aqui com a fase e o neutro, vai sair fase e neutro aqui nesses dois terminais. Tá? Isso é um erro, tá, pessoal? A saída relé é como se fosse uma chave, tá? Que quando ela fechar, ela vai passar a fase que está aqui nesse terminal de S1 e vai passar a fase para o terminal de S0, que vamos ligar aqui na nossa carga. Outro detalhe importante aqui nesse orímetro é que aqui ele tem a referência positiva e negativa. Mesmo para trabalharmos aqui com tensão alternada, o fabricante ele colocou essa referência positiva e negativa porque essa carcaça é a mesma carcaça que é feito para o temporizador e orímetro também de 24 volts ou 24 VCC. Tá, pessoal? Então, como o nosso sistema aqui é tensão alternada, então para nós não vai fazer diferença alguma. É só seguir o diagrama elétrico conforme descrito aqui, tá? E o nosso sistema está pronto para energizar. Então, pessoal, iniciando aqui a instalação elétrica do nosso orímetro. Então, nós temos o nosso orímetro. A ligação elétrica vai ser feita de acordo com o diagrama que acabamos de ver. Aqui nós temos um sinalizador, uma sirene que vamos utilizar simulando aqui a nossa carga.
Então nós vimos que para energizar o nosso orímetro, a gente alimenta aqui a referência positiva e negativa, mas quem quiser também colocar na energização uma chavinha, duas posições, para ligar e desligar o orímetro também dá. Mas no nosso caso a gente vai fazer uma ligação direta mesmo, energizando conforme o diagrama. Então aqui, pessoal, fiz a primeira parte da nossa instalação elétrica. Nesse borne com a cor marrom eu tenho 110 volts da rede. Esse borne na cor azul eu tenho neutro. Então eu peguei um fio branco, uma ponta desse fio eu liguei aqui no borne 110 volts e liguei aqui na referência positiva, conforme o diagrama elétrico. Nesse mesmo terminal eu peguei um outro fio branco e liguei aqui em S1, tá? Colocando aqui no comum do relé de saída. Eu peguei um outro fio branco, liguei aqui em S0 e até um polo da nossa carga. Com isso, então, eu consegui fechar aqui a parte da energização da fase, conforme o diagrama elétrico. Agora, a segunda fase, nós vamos fazer a ligação aqui do neutro. Então, pessoal, a parte do neutro, eu liguei aqui esse fio preto, aqui no borne azul do neutro. A outra ponta desse fio, eu liguei aqui na referência negativa. E junto com esse neutro, eu liguei aqui esse outro fio até aqui o outro polo da nossa carga, então fechando o circuito. Com isso, o nosso orímetro ele já está aqui energizado e pronto para ser programado. Então, pessoal, a primeira parte aqui do nosso vídeo está concluída. Agora eu vou deixar aqui um recadinho importante do nosso canal antes de prosseguirmos para a parte de programação. Então, pessoal, saber usar corretamente esse produto pode agilizar muito o nosso dia a dia. Mas se você quer subir mais um degrau na sua carreira, você precisa aprender a programar CLP e IHM para fechar mais orçamentos. Para isso, eu criei alguns cursos com videoaulas práticas para você aprender a programar CLP e IHM do zero até a entrega de aplicações reais de campo. Então eu estou deixando os links dos cursos na descrição do vídeo, com todo o conteúdo que o curso oferece. Então, pessoal, aqui nós temos a tela inicial do nosso orímetro. Aqui nós temos o display de T1 e o display de T2. Se nós quisermos alterar o valor de T1, a gente aperta aqui Set uma vez, o T1 começa a piscar e a gente consegue aqui, através das teclas de decremento e incremento, colocar valores. Para confirmar, apertamos Set, agora ele pula para o display de T2. Mesma coisa, o display T2 está piscando, a gente pode incrementar e decrementar valores. Para entrar na programação dele, a gente aperta a tecla 7 aqui por 3 segundos. E nós vamos ter aqui o parâmetro P0, onde nós podemos configurar aqui a programação com as teclas de incremento e decremento. Apertando mais uma vez, nós acessamos aqui o parâmetro P1, podendo incrementar e decrementar as funções. Para voltar na tela inicial, a gente aperta aqui o Restart. Então, pessoal, iniciando aqui a parte de parametrização do nosso orímetro. O primeiro parâmetro que eu vou falar é o parâmetro de P0. Nós acionamos aqui 7 por 3 segundos. Ele entra aqui no parâmetro P0. Apesar de nosso orímetro ser um contador de horas, ele também possui aqui a temporização de segundos e minutos, tá? Então,
Se nós deixarmos P0 aqui em 0, ele vai se tornar um temporizador de segundos. Se deixarmos P0 igual a 1, ele vai contar minutos. E se deixarmos em 2, que é a função do nosso orímetro, então ele vira um contador de horas. Então, após selecionarmos aqui a função que nós desejarmos, a gente dá um Enter, ou um Set aqui de novo, e podemos verificar então que temos aqui o parâmetro P1. Se desejarmos voltar para a tela inicial, acionamos aqui a tecla de Restart. Ou se nós ficarmos também na tela de parametrização mais do que 5 segundos sem alterar nada, ele também volta aqui para essa tela inicial. Um detalhe importante, pessoal, que se nós programarmos o nosso orímetro para trabalhar em horas, tanto o T1 como o T2 ele vai trabalhar em horas, tá? Não tem como nós colocarmos, por exemplo, o T1 para trabalhar em horas e T2 para trabalhar em minutos ou segundos. O que nós podemos fazer, se precisarmos trabalhar com horas quebrada, por exemplo, 2 horas, ponto 30 minutos e tal, então nós colocamos o nosso orímetro para trabalhar com a função de minutos, tá? Vamos imaginar que precisamos trabalhar aqui com... precisávamos de 2 horas e meia, ou 2 horas e 30 minutos. Aqui eu não consigo colocar 2 horas e 30 minutos. Então, eu pegaria as 2 horas, ponto 5, e multiplicava por 60 para dar 150 minutos, tá? Então, ao invés de trabalhar aqui com horas, eu colocaria minutos e programaria aqui 150 minutos, que é o equivalente a 2 horas e meia. E se nós formos trabalhar, por exemplo, 2 horas e meia em loop infinito, ou seja, eu quero que ele fique 2 horas e meia ligada e no final desse tempo que ele desligue, depois ele conte mais 30 minutos para religar novamente. Então eu programaria aqui 150 minutos, que é equivalente a 2 horas e meia, e 30 minutos aqui embaixo em T2. Então eu ligaria o processo, o equipamento ia iniciar ligado, ele ia contar 2 horas e meia, ele ia desligar o equipamento, ele ia contar 30 minutos e religar o equipamento. Então, pessoal, agora vamos iniciar a nossa programação aqui do contador de horas. Uma dica muito importante que eu vou deixar, como nós vamos trabalhar aqui com a função de orímetro, uma forma prática e rápida para nós programarmos e testarmos aqui na bancada. Então, a princípio, nós vamos entrar com os tempos, tá? A gente programa para as funções que desejamos, só que a gente vai programar em segundos. A princípio, nós vamos programar para segundos, nós vamos testar o nosso sistema aqui, e quando o nosso sistema estiver rodando, a gente volta lá no parâmetro P0 e programamos ele com a função 2 para ele assumir então a função de orímetro. Então, pessoal, nós vamos entrar aqui na função de set por 3 segundos. Então, como eu havia falado, aqui em P0 a gente deixa aqui em 0, para ele trabalhar em segundos, somente para a gente configurar. Então, a gente passa aqui para o P1, onde nós temos P1 igual a 0, aqui a gente pode confirmar. P1 igual a 0, a saída ela começa aberta e depois do tempo programado a saída fecha. Então, para fazer essa função, nós deixamos aqui T2 com 0, porque nós não queremos looping. Então, aqui em T1 eu vou programar aqui com um tempo curtinho, pode ser aí uns 5 segundos. Para confirmar eu dou um set e ele já começa a contar. Então, ele inicia aberto e no final da contagem ele liga a nossa carga.
Agora a gente vai acessar de novo o P1. Agora a gente vai ver o segundo programa dele, P1 igual a 1. Nós vamos programar para ele já iniciar fechado e no final da contagem ele abre. Então ele inicia fechado e no final da contagem ele abre. Então essa aqui é a programação manual dele. Agora nós vamos acessar a segunda parte da programação dele, pessoal, que é a cíclica, tá? Em que agora nós vamos ter que programar um tempo aqui para ele trabalhar, para ele ligar ou desligar, e aqui nós vamos programar um segundo tempo para ele também ligar ou desligar. Então, a princípio, nós vamos programar um tempo aqui, que ele vai iniciar aberto, no final da contagem ele fecha, e daí ele conta um tempo aqui embaixo e abre novamente aqui o circuito. Então aqui eu vou deixar aqui com um tempo de 6. E aqui em T2 eu vou deixar com um tempo de 2. Confirmo. Acesso P1. P1 igual a 2, confirmo. Então agora ele inicia aberto, no final da contagem ele fecha. E depois de contar 2 segundos, ele abre novamente. Agora a segunda função cíclica é o contrário. Então a gente acessa o P1 novamente. Nós vamos colocar agora a função 3. Confirmamos. Então ele inicia fechado. No final da contagem ele vai abrir a saída. E no final da contagem ele fecha novamente. Agora, pessoal, a gente vai acessar o P1. Nós vamos colocar agora a função 4. Aqui vai começar então a operar como loop infinito, que enquanto o nosso temporizador estiver energizado, ele vai utilizar o display de cima para ligar e o display de baixo para desligar. Então aqui ele vai contar 4 segundos e vai ligar. Ele vai contar 2 segundos e vai desligar. Iniciou de novo uma nova contagem. Então ele vai ficar nesse loop infinito, ligando e desligando, através aqui do tempo programado. Agora, pessoal, a gente vai fazer a função inversa, onde ele começa já ligado. Para isso, a gente acessa aqui o P1. Nós colocamos aqui a função 5, onde ele vai ficar em loop infinito também, mas agora ele vai iniciar com a nossa saída fechada. Então aqui iniciou fechado, no final da contagem ele abre a saída, ele conta aqui embaixo e fecha a saída novamente. Então ele vai ficar nesse loop infinito no seu painel elétrico, até que você desenergize ou até que resete aqui um novo ciclo. Então, pessoal, vamos imaginar então que essa programação é a programação que nós desejamos para o nosso orímetro. Nós já testamos então que a programação está funcionando, a saída está ligando perfeitamente. Agora a gente precisa voltar aqui em P0, que está em segundos. Agora nós vamos deixar para horas. Com isso, então agora ele está programado para horas. Então inicialmente nós entramos com o valor em segundos. Nós acertamos aqui os tempos para ligar e desligar, certo? Então agora nós passamos para horas e o nosso orímetro está pronto para desenvolver a atividade dele aqui, por exemplo, de 37. Ele vai esperar 37 horas para ligar a saída. E depois que se passarem 2 horas, ele religa a saída. Então, pessoal, para ter acesso aos links dos nossos cursos, nós descemos a descrição do vídeo e clicamos aqui na opção de mais. O primeiro link
é o do curso de programação de CLP, usando o ladder do FX3U e IHM Touchscreen da Samsung. Aqui o segundo link é o CLP FX3U e IHM OP320A. O terceiro link, pessoal, aqui eu mostro como comprar os nossos cursos da automação de bancada com segurança.